Olá, tudo bem? O Lê em Campo já está no ar na N Esportes. Aquele programa que traz uma tabelinha entre direito, esporte e o que é notícia. Sempre de uma maneira leve, mas sem perder o conteúdo necessário. Hoje vamos debater dois assuntos importantes. Afinal, quando um jogo de futebol pode ser anulado pela justiça desportiva? Tem o caso do Palmeiras aí que está todo mundo debatendo. Outro caso importante: a FIFA e a governança esportiva. Afinal, a Copa do Mundo de 2026 está colocando em xeque o futebol como ele é hoje? Vamos tratar desses dois temas com especialistas da área. Então se ajeite, se acomode, que o Lê em Campo já está no ar. Legal, então nosso programa de hoje tem dois debates importantes que estão chamando a atenção de todos que se interessam pelo jogo, muito além do jogo. O primeiro debate, a nossa pauta número 1, diz respeito a jogo de futebol e partida anulada pela justiça desportiva. Afinal, quando o jogo pode ser anulado pela justiça desportiva? No último fim de semana teve polêmica, inclusive, no jogo do Palmeiras contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai debater por aqui. E a pauta número 2 é uma pauta internacional, diz respeito à FIFA. A Copa do Mundo, ela está destruindo a governança esportiva como a gente conhecia até agora? A gente vai falar sobre esses dois assuntos com convidados especiais. Aqui ao meu lado, em São Paulo, Luiz Marcondes, advogado, professor de Direito, ex-presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Prazer contar contigo por aqui, Marcondes. André, meu querido, é sempre um prazer receber convites seus, dos seus projetos e voltar a estar presente em projetos Lê em Campo. Eu sou um fã e um entusiasta do teu trabalho e, sobretudo, Lê em Campo. Que legal. E a gente faz hoje mais uma ponte aérea. A gente sai de São Paulo, vai direto para o Rio de Janeiro, onde está André Gaudiano, advogado com uma larga experiência na área do esporte. Tem aí 2 décadas, é que ele começou muito cedo, viu, Marcondes? Trabalhando nessa área, uma das referências do direito esportivo nacional. André, muito obrigado pela tua companhia e prazer contar contigo no nosso programa. Prazer é meu, Andrei. Prazer, Marcondes, estar aí também com você nesse debate. É sempre um prazer participar do Lê em Campo. Mas antes da gente mergulhar, então, André, Marcondes, nesses dois temas, a questão da FIFA e a questão da justiça desportiva anulando uma partida de futebol, deixa eu perguntar para você se você está por dentro das regras do esporte, dos estatutos, das normas privadas do esporte. Está na hora do nosso quiz. Afinal, qual o artigo da FIFA que determina compromisso da entidade com direitos humanos? Existe esse artigo? As alternativas são: a alternativa A é o artigo 3º do Estatuto da Entidade, o artigo 10º do Estatuto da Entidade é a alternativa B, ou a alternativa C: a entidade não assume compromisso com direitos humanos. No final do programa eu vou querer saber se o Marcondes sabe, se o André sabe. Mas agora a gente volta para um assunto doméstico que está sempre no debate de todo mundo que se interessa pelo jogo. O time perde e acha que o juiz errou, quer entrar na justiça desportiva para anular um jogo. Depois a gente vê caso, denúncia da procuradoria e a partida não é anulada. Afinal, Marcondes, tem caminho para se anular uma partida de futebol pelo CBJD em função de um erro da arbitragem? Tem, Andrei, tem. O artigo 259 do CBJD traz essa possibilidade, essa previsão. Mas é importante nós trazermos a informação de como isso está estruturado no CBJD. O 259, ele tem no caput, né, no começo do artigo, uma previsão para erros da arbitragem, inclusive punições para os árbitros. E depois existe esta previsão, e aí nós entramos na questão erro de fato e erro de direito. De forma bastante breve e sintética, erro de fato é aquele em que o juiz interpreta, o árbitro interpreta de forma equivocada um lance. E o erro de direito é quando ele aplica uma regra de forma equivocada. Mas nós não podemos esquecer de fazer uma interpretação sistemática deste dispositivo. Porque a regra, ela é para todos os partícipes do jogo de futebol, mas
o árbitro é a maior autoridade. É ele quem deve tomar as decisões. Então, a interpretação das regras, ela é centralizada no árbitro. Quando o árbitro entende que um lance foi de forma específica, ele tem autoridade e ele ali toma a decisão. Agora nós temos o VAR, que pela própria regra do jogo é um auxiliar de decisão. Isso também é interessante. Todo mundo joga pro VAR, mas Andrei, olha que difícil. O árbitro toma uma decisão, aí um sistema, um aparato gigantesco volta e diz para a mesma pessoa tomar uma segunda decisão, ter uma nova visão. E para olhar o caso específico, se ele aplicar a regra de forma diferente do que deve ser, aí nós temos o erro de direito. E volto para o artigo, então, 259. Ele é muito claro, dizendo que para haver essa alteração, para se anular uma partida, jogar uma partida de novo, nós teremos que observar um erro claro de direito, de aplicação da regra, mas que mude o resultado da partida. Ou seja, precisa ter a relevância. E aí eu finalizo. O ponto é que, na dúvida, nós temos um princípio importante no esporte, que é o indúbio pro competição. Este aspecto é central para nós entendermos. Então, de forma rápida, o árbitro toma a decisão, errou? Erro de fato. Só se ele aplicar de forma equivocada a regra é que é erro de direito e que é possível, pelo 259, uma nova partida, uma das decisões que o árbitro não tem mais como fazer. Quem passa a ter essa possibilidade de nova partida é um tribunal para seguir a ideia de termos o fato correto interpretado pelo árbitro e depois por um tribunal capacitado. Então, cabe, desde que seja um erro de direito, desconhecimento da regra, e que esse erro de direito, que é um desconhecimento da regra, implique numa alteração do resultado de campo. Olha só o desafio que se tem para anular uma partida. Então eu vou deixar o André numa saia justa, ele que trabalhou em clube muito tempo. André, se é tão complicado anular uma partida de futebol, porque toda segunda-feira tem polêmica e pedido para anulação de partida de futebol no Brasil. É porque a gente vive no Brasil, né? E aí no Brasil tudo pode. Depende de quem você está falando, né? Com quem você está falando do clube. O clube que hoje critica a arbitragem é o mesmo clube que se vale muitas vezes de um erro de arbitragem e quando é beneficiado não reclama. Assim, se a gente parar para analisar, os clubes, ao invés de estarem reclamando ou jogar a questão para o VAR, etc., deveriam estar preocupados, como eu escrevi até na entrevista que eu concedi para o Lê em Campo, no site, na profissionalização da arbitragem. Você buscar essa questão. Você buscar uma melhoria, porque, assim, até onde eu vi, nesse caso específico, do pouco que eu soube, você teve ali questões de indicação da comissão de arbitragem, que é uma comissão que indica ainda de uma maneira que era tomada, sei lá, anterior a 2021, alguma coisa assim do gênero. Vai tudo muito da conveniência, entendeu, Andrei? Isso é difícil. No caso, você conseguir anular essa partida, porque você vai ali da interpretação do árbitro. Foi bola na mão na bola, aquela questão. E aí o VAR, ele hoje ele é utilizado já há muito tempo como uma ferramenta, ao invés de auxílio, como a ferramenta que toma decisão. Infelizmente, ele virou uma bengala para os árbitros em campo, enquanto ele, o árbitro, ele deveria ser a autoridade máxima em campo. Isso que, assim, é a grande dificuldade que a gente tem.
Eu queria avançar nisso, né? A gente chegou numa questão importante, eu acho que a gente chegou num consenso para as pessoas entenderem. É muito difícil uma anulação da partida e assim tem que ser, porque o futebol tem que ser decidido em campo. Então, vale o princípio do pro competizione. A gente só anula em casos excepcionais. Então, se anula num erro de direito, ou seja, a regra está ali para ser respeitada. Né? E, obviamente, é um erro grave quando o juiz não aplica a regra do jogo, mas a justiça desportiva, para tornar ainda mais difícil a anulação e valorizar ainda mais o princípio pro competizione, diz que também o CBJD, esse erro de direito precisa alterar o resultado de jogo. Tá? Isso a justiça desportiva tem usado aqui para não alterar. Mas o André toca numa questão importante, que é a qualificação da arbitragem brasileira. Né? Se a gente quer uma atenção para o jogo e o resultado tem que ser decidido nos 90 minutos no futebol, por exemplo, e não num tribunal esportivo na segunda-feira, mas no jogo do domingo, as pessoas continuam falando da arbitragem. Não é a hora de se qualificar essa arbitragem. A CBF está tomando um caminho importante nessas medidas recentes que ela tomou. O que você acha, Marcondes? Andrei, eu penso que já passou da hora de nós olharmos o futebol como um negócio. E o árbitro, ele é uma pilastra, ele é um pilar importante deste negócio. Porque a incerteza de resultado é que faz o esporte ser tão fascinante. Então o árbitro, quem toma as decisões em campo, ele tem um papel fundamental. Eu penso que avançamos muito nos últimos tempos, mas devemos continuar avançando e escalar este avanço. Só que também penso que todos os stakeholders do futebol, do esporte, precisam entender alguns pontos que não vão alterar. Um ponto que eu tenho uma crítica aqui a fazer, apesar do meu pouco conhecimento de arbitragem, mas cursos que já fiz e amizades com árbitros para trocar essas informações e entender ali. Tomar decisões, o ser humano tomar decisão é uma situação sempre complexa. Envolve várias partes do corpo, o nosso cérebro depende de várias questões para tomar uma decisão. O árbitro toma uma primeira decisão em campo. Talvez seja importante nós pararmos para olhar como deve ser o VAR. Porque hoje o VAR cria na minha visão, um monstro para o árbitro. O árbitro já tomou uma decisão. Aí tem vários árbitros no ar-condicionado dizendo, olha, volte lá e reveja a tua decisão. Porque do meu ângulo daqui com 82 câmeras no meu ar-condicionado, eu não sei se você acertou. Ele joga mais incerteza para o árbitro. Ou seja, e é interessante a regra. A regra dispõe, o árbitro vai tomar a decisão, ele toma a primeira decisão. Todo o protocolo e todo o aparato diz, você volte e tome a decisão. Eu não sei se seria o ideal, mas talvez, então se tem uma decisão mais técnica a ser tomada por pessoas que estão com 82 câmeras, que essa decisão seja do VAR. Não estou dizendo se é esse o caminho, mas me parece um pouco mais lógico, porque a tomada de decisão não é fácil. Maracanã lotado. Árbitro, volte lá e reveja a tua decisão. É justo? É razoável? Já parece uma crítica à decisão de campo, né? Ela já, por natureza, ela já é. Por mais que o árbitro esteja convicto, ele volta só a caminhada até o VAR. Ele fala, será que eu não vi alguma coisa? Ou seja, você já está colocando em xeque a decisão, a avaliação primária dele. Isso é interessante. Bem interessante. André, eu quero passar essa bola para ti, mas só lembrando, o que me incomoda muito na questão do VAR é o árbitro toma uma decisão de campo. Ele vai para o VAR e ele precisa ver aquela imagem 100 vezes para depois mudar a decisão dele. Se ele precisa ver 2 ou 3, se ele tem dúvida, deveria valer a decisão de campo. Exato. Né? O que foi a primeira decisão dele. Se há dúvida, vale a decisão de campo. Se ele precisa olhar 10, 20, 30 vezes, se ele olha uma vez e diz, olha, realmente, aqui não há dúvida. Houve um erro meu na hora, de fato, de interpretação do lance. André, como que a gente pode avançar nisso e avançar na questão da arbitragem, que você muito bem pontua como algo necessário para melhorar no futebol brasileiro? Andrei, na verdade, um pouquinho diferente da linha do professor Marcondes, eu colocaria o seguinte, o VAR, acho até que eu falei isso na primeira fala, ele acaba não sendo um incômodo para o árbitro. Muitas vezes ele é até uma bengala. Para esse árbitro. Ele sabe que ele pode, entre aspas, errar numa decisão ali duvidosa, porque ele tem o VAR
por trás dele, entendeu? Muitos árbitros acabam se valendo disso. É uma coisa que eu penso que seria interessante a gente rever essa situação toda do VAR, inclusive, e, por exemplo, buscar em outros esportes questões que deram certo, como, por exemplo, Ótimo. no tênis, no basquete, no próprio vôlei, você tem a questão do desafio. Olha, em determinados lances capitais, o clube, o treinador, ele pede ali a revisão daquele lance. E não em todo lance, entendeu? Porque senão se torna muito cômodo para o árbitro. A qualquer momento ele chama o VAR. Mas o que mais me assusta, além disso, é a total ausência de critério dos árbitros. Tem árbitros da mesma competição, pertencem à mesma comissão de arbitragem, que para o mesmo tipo de lance, o mesmo lance, eles teriam tomado decisões completamente distintas, entendeu? Isso me assusta bastante. Mas, assim, eu acho que buscar novas alternativas, e isso muitas vezes você fazia em competições, eu me lembro, e a gente entrega a idade nessas horas, né? No torneio Rio-São Paulo, nos anos 90, eles faziam uma coisa de um limite de até 15 faltas, se não me falha a memória. A partir da 15ª falta, não haveria mais barreira para tentar diminuir o número de faltas, porque se reclamava muito que o jogo era paralisado em razão dessas faltas e tudo. Eu acho que esse tipo de proposta merece ser debatido. Ótimo. Para a gente encerrar esse assunto, porque a gente precisa passar para a pauta 2, eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu peço que vocês respondam bem rapidamente. Essa qualificação da arbitragem passa necessariamente pela profissionalização da arbitragem, ou seja, em modelos como a gente já tem no futebol europeu, o árbitro ser um profissional, receber por isso de maneira adequada e ser cobrado também como profissional da arbitragem? Andrei, eu penso que é o caminho, mas eu tenho a convicção que não será a solução. Nós continuaremos a falar de seres humanos, nós continuaremos a falar de pessoas que estão preparadas, nós podemos falar se elas podem ser melhor preparadas, aí é uma questão. Mas eu não posso entender que um árbitro que apita Campeonato Brasileiro Série A, que apita Copa do Brasil, que apita Sul-Americana, Conmebol, Libertadores, não é questão de ser mal intencionado ou estar completamente despreparado. Eu acho que a gente pode melhorar isso. Mas volto na questão do entendimento, porque nós, operadores do direito, sabemos se um primeiro árbitro ou juiz toma uma decisão, o recurso é para uma segunda instância para pessoas que não tomaram a decisão. Veja como o sistema é cruel com o árbitro. Claro, não tem dúvida. Nós voltamos para a mesma pessoa e dizemos 82 câmeras pensam diferente. O que você acha? Oi? Essa questão... E a tomada de decisão não vai ter o tempo que o juiz normalmente tem, né? O juiz de direito normalmente tem. É claro. Ele precisa decidir na hora. Na hora. Fato, valor e norma, teoria tridimensional. Por que nós pulamos para o VAR? Porque nós precisávamos melhorar a questão do futebol, gols, que, poxa, a bola não tinha entrado. Tal. Ok, mas a realidade é um processo, é Hegel. Jogou na Alemanha, não, é filósofo. A realidade é um processo, nós estamos em evolução. Eu acho que a questão do VAR e o protocolo do VAR está longe de ser o ideal. É mais ou menos nessa linha, né, André? A gente precisa aprimorar, chamar a tecnologia, usar outros exemplos de outros esportes para tentar, quem sabe, aprimorar o futebol e deixar o jogo mais tranquilo, né? E buscar o resultado de campo, né, da maneira mais fair play que a gente consiga. Exatamente, porque assim, quem perde, no fundo, é o espetáculo, é o campeonato, né? E aí, assim, a gente vive aí um momento de transformação no esporte, principalmente no futebol, onde você tem aí questão de novas SAFs, novos investidores. Qual a segurança jurídica, qual a credibilidade que esse torneio tem a partir do momento que como é que você vai investir o seu dinheiro, né? O investidor, se aquela competição ela
tem ali árbitros com decisões completamente distintas, né, para o mesmo lance. Acho que, assim, eu penso que isso já passou da hora de ser revisto isso. Ótimo, então a gente avançou para uma questão que nem era a pauta do programa, né? A gente discutiu um pouquinho a arbitragem, até porque diz respeito a se anular um erro da arbitragem por um tribunal esportivo, que é uma questão que as pessoas sempre levantam, mas a gente deixou bem claro que é algo que não pode ser rotineiro. O jogo precisa ser decidido no domingo e não na segunda no tribunal esportivo. Então por isso que a regra é bem clara, erro de direito, desconhecimento da regra, e esse erro de direito os tribunais têm interpretado como sendo algo que mude o resultado do jogo. Aí sim existe caminho para se anular uma partida em função de um erro de arbitragem. Mas agora eu quero passar para a pauta 2, mas antes eu vou fazer uma perguntinha bem rápida para o Marcondes, e para o André. Afinal, o movimento esportivo do futebol, que tem no topo da cadeia associativa a FIFA, ela tem uma política de direitos humanos estabelecida pelo próprio estatuto? Se tem, qual é o artigo que trata disso? Ela tenta no terceiro. Está no terceiro? Então tá bom. Então o palpite é terceiro. Meu palpite é terceiro. E teu, André? O meu vai através de duas, assim, que eu recebi essa semana. Eu não sei te responder, então eu vou aqui. Eu recebi esse livro. Mas pode colar? Esse livro aqui essa semana. Aí tem a resposta. Recebi esse outro livro aqui também, ó, do professor Paulo Feus. Olha aí, ó. Tem uma literatura boa aí pro fim de semana. E aí, assim, eu ainda estou buscando neles qual é o artigo. Então vou te dar como Marcondes tem aí de cabeça. Eu vou te dar uma colher de chá. Vou te dar uma colher de chá. Vamos chamar a resposta do quiz, então? A pergunta é: a FIFA tem um compromisso com direitos humanos? As três alternativas eram: alternativa A, artigo 3º, alternativa B, artigo 10º do Estatuto, e a alternativa C, ela não assume nenhum compromisso com direitos humanos. Mas tem sim. No Estatuto da entidade, o artigo 3º assume compromisso com direitos humanos, a FIFA, e mais, promete promover esses direitos. Está lá no artigo 3º do Estatuto da entidade, que é uma espécie de constituição. Marcondes está de parabéns, o professor Marcondes aqui acabou acertando essa questão do quiz. E você aí em casa, acertou também? Então agora a gente vai para outra pauta, pauta 2 do nosso programa, que é, afinal, a FIFA está colocando em risco a governança esportiva em função dos acontecimentos da Copa de 2026? A Copa coloca a FIFA em crise de governança? Essa é a nossa pauta 2, eu vou começar com o Marcondes. Primeiro, na questão de direitos humanos, aproveitando o quiz, né? A gente tem uma série de denúncias de entidades globais de direitos humanos com relação à violação e o tratamento que o governo norte-americano está destinando, especialmente a imigrantes. E a restrição que o Departamento de Estado dos Estados Unidos está colocando à entrada de pessoas nos Estados Unidos, inclusive para ver a Copa do Mundo, né? Visto de pessoas que querem torcer no maior evento global de direitos humanos. Isso coloca em xeque essa política interna de direitos humanos da FIFA, esses acontecimentos nos Estados Unidos, Marcondes? André, me parece absolutamente claro que o movimento ele não acompanha, ele não está conectado com o próprio dispositivo do Estatuto FIFA. Eu penso que o futebol tenha um protagonismo muito importante, por ser o principal esporte praticado no mundo, para a busca, uma ferramenta gigantesca para a busca do congraçamento dos povos. Mas, infelizmente, não é bem isso que nós temos visto nos últimos movimentos. Eu penso, inclusive, que os direitos humanos eles devam ser priorizados pela FIFA. E a FIFA também tem uma tarefa complexa, porque a FIFA tem um sistema que tem mais entidades representadas que a própria ONU. Então, a FIFA tem esta importância. Mas nós, como operadores do direito, também não podemos nos esquecer que é apenas um sistema federativo associativo, ou seja, privado. E, por vezes, eu até costumo brincar em aulas, em eventos. Quantos títulos o Brasil tem? Todo mundo respondeu, claro que 5. O Brasil não tem nenhum. Quem tem é a CBF. Opa! A Confederação Brasileira de Futebol, que é uma associação civil brasileira, representa o futebol brasileiro no sistema privado civil suíço.
Isso parece técnico demais, mas vamos para as entrelinhas aqui. Os estados não estão representados. E, por vezes, usurpam do esporte, se valem do esporte pela força do esporte, se valem do esporte pela grandeza histórica desse fenômeno social que é o esporte. Eu penso que nós devamos caminhar para que o esporte seja, de fato, um espaço de congraçamento dos povos. E não que tenhamos um prisma, que tenhamos uma pincelada de princípios de governança, de questões históricas importantes, de lutas, mas na hora de executar, isso não seja executado. É realmente complicado, porque a FIFA assumiu uma política de direitos humanos até em função do FIFA Gate 2015, né, que precisava de uma agenda positiva e usou os direitos humanos como um escudo para melhorar a sua imagem internacional, criando uma política de direitos humanos em 2017 e avançando nos regulamentos privados, inclusive assumindo o seu estatuto, que é a constituição do movimento privado do futebol global, esse compromisso com direitos humanos. E agora leva a Copa para os Estados Unidos, onde se imaginava que não teria nenhum tipo de problema, como se teve na Copa do Catar e como se teve na Copa da Rússia, e está diante de uma série de problemas, né, André, com direitos humanos. A gente está retrocedendo na política de direitos humanos do futebol em função do que está acontecendo, do que a gente está vendo nessa Copa do Mundo de 2026? Andrei, eu era muito pequeno, mas desde a primeira Copa do Mundo que eu me entendo por gente, já não se respeitavam os direitos humanos. A Copa da Argentina em 78, o estádio na final era a poucos quilômetros do centro onde estavam ali presos políticos, perseguidos pelo regime, pela ditadura, General Videla, na Argentina. Verdade. Então, assim, quando se escolhe a Rússia, o Catar, será que é pela questão de mérito esportivo? Será que é por uma questão o que tem ali por trás? O Marcondes muito bem falou, né? Colocou ali o professor Marcondes a questão do quão atrativo é o esporte, né? E isso aí, eu sempre digo, né? Isso vem desde a época de Roma, né? A política do pão e circo. E o futebol ele é tratado como circo. Talvez a Copa do Mundo tenha sido escolhida nos Estados Unidos muito em razão da questão do FIFA Gate, para dar uma diminuída, né? Agora vem a FIFA com essa questão, vamos nos tornar uma entidade global, né? E aí monta escritório no Paraguai, escritório em Miami, escritório não sei aonde, assim, mas ela fiscaliza efetivamente o programa de legado da Copa do Mundo de 2014. Alguém sabe dizer qual foi realmente o legado que a Copa do Mundo deixou para o Brasil? Eu tenho aqui minhas desconfianças em relação a isso, né? O futebol ele sempre foi usado como uma forma pelo poder público, né? Pelos estados, pela federação, para que se valessem o seu regime político. E ela é uma entidade privada, a FIFA. Ela não deveria se deixar envolver com esse tipo de situação. André, eu acho que o André traz aqui algumas reflexões muito importantes, tá? Mas eu quero avançar nisso. Eu acho que o esporte sempre foi usado como uma estratégia de promoção de governo, sem dúvida nenhuma, né? Na Copa de 78, Guerra Fria, a própria Olimpíada de 36 com Hitler, tem uma série de exemplos para isso. Mas o futebol tem avançado na governança esportiva justamente para se afastar disso. A política de direitos humanos é exatamente isso, né? A proibição dos estados se manifestarem em nome das federações que são associativas também é avançar nesse sentido. E a gente teve nessa Copa de 2026, André Marcondes e quem está nos acompanhando, pela primeira vez,
a obrigação do candidato a país sede assumir compromissos com direitos humanos. Então tá lá, para se candidatar a ser país sede de uma Copa do Mundo pela primeira vez, quesitos de governança, de compliance e quesitos de proteção de direitos humanos. Então, na primeira Copa que se faz com esse compromisso do país sede, isso não é respeitado. Então, a governança esportiva está sendo, sim, atingida e atingida em cheio nessa questão de direitos humanos, e é algo para ser repensado a partir do final dessa Copa do Mundo. Mas eu quero avançar noutra questão que o André traz e que você colocou muito bem. A FIFA, ou a CBF, melhor dizendo, é uma entidade privada. A gente não torce para o Brasil, a gente torce para a CBF. E, em função disso, os estados não podem, até por força dos regulamentos privados do futebol, se manifestarem em nome das federações nacionais. O que a gente tem visto nessa Copa de 2026? O ministro italiano dizendo que a seleção da Itália não aceita entrar no lugar do Irã porque ela não teve mérito desportivo para participar da Copa. O que a gente tem visto no Irã, o ministro de Relações Exteriores falando em nome da Federação Italiana de que o país vai participar da Copa desde que sejam atendidas as exigências do governo iraniano. A gente tem o Trump falando em nome de todos os Estados Unidos, inclusive do movimento privado do esporte. A regra prevê punição. Vai se punir FIFA, vai se punir Itália, vai se punir Irã. O que acontece agora? Os Estados Unidos. O que acontece agora, Marcondes? Andrei, princípios de governança, integridade, transparência, accountability, responsabilização, equidade. Equidade no sistema FIFA? Se fosse medida de Gana, Gabão, claro, Botsuana, as medidas dos Estados Unidos foram punidas pela FIFA por interferência do Estado. Diversas vezes. Guatemala, eu como presidente do Instituto Ibero-Americano, uma vez tive uma consulta e apoiei um movimento de colegas da Guatemala, que é uma confrontação hercúlea, dificílima, porque você tem um pequeno que não tem relevância no futebol e tudo que é imposto tem que engolir. E ao contrário. Então, como você bem citou, quer dizer, os princípios de governança estão estruturando os corpos normativos do sistema FIFA, mas eles são aplicados. É a história da efetividade das normas. Elas são eficazes, mas elas não são efetivas. E elas não têm sido, sobretudo nesse período de Copa do Mundo, Estados Unidos, Canadá e México, mas sobretudo pelos Estados Unidos. Uma questão que me deixa como apaixonado pelo esporte, muito incomodado, e aqui eu vou usar aquele grande filósofo, aquele grande jurisconsulto do nosso futebol, Neymar Júnior. Então, com ousadia e alegria, eu queria trazer uma questão, uma reflexão. Toda vez que a gente utilizar o esporte, é verdade, a história mostra isso, utilizar o esporte como uma ferramenta soft power, uma ferramenta com muita força, mas leve, nós vamos ter problema com a essência do esporte. Quem está classificado, eu respeito todas as opiniões, mas quem se classificou para o Mundial foi o Irã. E aí eu volto na pergunta do olhar desportivo. Os atletas que passaram a carreira inteira se desenvolvendo, se formando, para ter uma oportunidade dessa, porque é a maior competição da história desses atletas. E simplesmente, como você bem comentou, como o professor Gaudiano comentou, vem um político, uma autoridade e diz: não, você não vai disputar, ou você vai. É justo, sob o ponto de vista desportivo? É isso? Esse é o esporte? Pois é. André, Trump está derrubando a governança esportiva como a gente conhece até agora, hein? A teoria na prática é outra, né? Assim, vem o presidente de um dos países sedes dizendo o seguinte: olha, como a gente está em guerra com o Irã, vamos colocar a Itália, que é mais interessante. E aí, cadê o mérito esportivo? Assim, vou aqui fazer um exercício aqui entre nós. Caso o Irã, por exemplo, desistisse de participar, não me sinto seguro. Isso foi feito, esse questionamento até na época dessa declaração do Trump.
a Itália, que não faz parte da mesma confederação, seria o ideal a se classificar, ou o país que ficou logo atrás, né, na classificação do Irã? Esse tipo de situação que é terrível, né? Governos dos países estarem discutindo questões de ordem privada, que fazem parte do movimento esportivo. Uma coisa é a conversa de bar, né, entre amigos. Seria mais interessante ver a Itália do que ver, sei lá, Curaçao. Mas, assim, é uma Copa do Mundo democrática, no sentido de países. Tem o Curaçao, que eu citei, primeira vez que vai participar de uma Copa do Mundo. Nunca teve a oportunidade de participar de uma Copa do Mundo, assim, até porque também se elevou o número de países, né? E com isso você dá oportunidade para novas forças do futebol participarem dessa competição, o que é interessante, porque o futebol, o esporte, ele é democrático, né? E o futebol talvez seja dos esportes o mais democrático, né? Onde diferenças sociais ali, o torcedor, todos são iguais, do mais rico ao mais intelectual, ao menos com menos acesso ao estudo, eles veem a mesma partida, torcem da mesma forma. Então, porque assim, isso, a beleza do esporte, a beleza do futebol está justamente nisso. Bom demais, André. Eu acho que a gente conseguiu chegar num consenso, uma análise difícil, né? Que a governança esportiva está em xeque em função da Copa? Eu acho que sim. Porque o Marcondes trouxe uma palavra que é fundamental, efetividade. Não adianta a FIFA desenhar uma política de direitos humanos, como vem desenhando desde 2017, até para mudar uma imagem externa em função do escândalo do FIFAgate, e essa política não ser efetiva. Essa política não ser cumprida. Se ela tem um compromisso com direitos humanos, ela precisa exigir do país sede da Copa do Mundo a proteção de direitos humanos de acordo com o que traz a ONU. Uma política universal de direitos humanos. Então a gente vê, não só nesse quesito, como também, né, na questão da imigração, da série de críticas que o governo norte-americano tem enfrentado de coletivos de direitos humanos, a gente enfrenta também esse desafio na governança com relação à manifestação de estados em nome de uma associação privada, que é o futebol. Então essa governança esportiva está colocada em xeque em função de um grande evento esportivo como 2026. Mas antes da gente encerrar o nosso programa, já que a gente debateu as duas pautas, deixa eu chamar um quadro que eu gosto demais, que é aquela tabelinha entre literatura, esporte e direito. Roda a vinheta. E a dica do Esporte das Letras dessa semana, nessa tabelinha entre direito, literatura e esporte, é o livro Justiça Desportiva, Muito Além do Julgamento por Mero Esporte, do André Gaudiano, nosso convidado de hoje, que está aqui debatendo esses assuntos sobre FIFA, esses assuntos sobre justiça desportiva. Um livro importantíssimo que aborda as questões que envolvem a justiça desportiva, não só como ela é constituída agora, mas principalmente nos desafios que ela tem. Como a gente pode aprimorar essa justiça desportiva, necessariamente passando pela profissionalização, como destaca o André no livro. Ele faz um direito comparado, compara a justiça desportiva com tribunais de outros países, não só na América do Sul, como na Europa, um livro que eu tenho de cabeceira e tem que ser também um livro da sua cabeceira. Né, André? Não foi troca de favor, não, viu? Não foi jabá, não. Não foi, assim, não. Mas o melhor do livro não é o livro em si, e sim a apresentação que é feita pelo Andrei. Tá parecendo aqui troca de favor, mas não é. É um baita livro, você tem que ler Justiça Desportiva do André Gaudiano. Antes da gente encerrar o nosso programa, vamos ver o que foi notícia que envolve direito e esporte ao longo dessa semana. Está nas redes. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Está na Redes com as principais notícias dessa semana. Na segunda-feira, dia 11, o Botafogo foi apenado com mais um transfer ban. Transfer ban é uma punição da FIFA que impede o clube de registrar novos atletas. Então, apesar do nome, a proibição é de registro de novos atletas e não de transferências. Esse já é o terceiro transfer ban do Botafogo e isso pode fazer com que sanções mais pesadas sejam aplicadas.
Como o Botafogo conseguiu uma liminar no processo de recuperação judicial na semana passada, o clube pediu à FIFA que suspendesse o transfer ban com base no próprio Código Disciplinar da FIFA, que permite essa suspensão no artigo 59. Só que, de acordo com a nota oficial publicada pelo Botafogo no dia 14, a FIFA esclareceu que essa liminar não produz os mesmos efeitos da recuperação judicial propriamente dita. Então, a FIFA manteve o transfer ban. O Botafogo informa que já protocolou o pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a gente vai acompanhando. E a comemoração do Bobadilha durante o Clássico Paulista foi parar no STJD. O atleta foi denunciado por ato contrário à disciplina ou à ética desportiva. A terceira comissão da STJD absolveu o atleta. Isso porque houve análise da arbitragem durante a partida para verificar se o gesto era obsceno ou não. E decisões tomadas pela arbitragem só são passíveis de modificação pelo tribunal se forem infrações graves que tenham escapado à atenção da arbitragem ou em caso de notório equívoco. A terceira comissão entendeu que não foi o caso do Bobadilha. Para finalizar, eu trago uma péssima notícia para manipuladores de resultados esportivos. A Polícia Federal criou um grupo de trabalho para fortalecer ainda mais o sistema de combate à manipulação de resultados esportivos e jogos ilegais. Esse grupo de trabalho vai investigar delitos como manipulação de competições esportivas, exploração ilícita ou fraudulenta de apostas de cota fixa, lavagem de dinheiro, corrupção privada, estelionato e associação criminosa. A princípio, esse grupo de trabalho vai ter duração de 1 ano, mas esse período pode ser prorrogado. A atuação desse grupo vai ter um foco prioritário no enfrentamento de organizações criminosas e associações que são dedicadas à manipulação de resultados esportivos, fraudes em apostas de cota fixa e delitos correlatos. Faz parte das diretrizes desse grupo a cooperação policial internacional e articulação com órgãos reguladores, entidades esportivas e casas de apostas que são legalmente autorizadas a atuar no Brasil. Essa é uma ótima notícia. O combate efetivo à manipulação de resultados, ele precisa ser feito de forma sistêmica, envolvendo diversos atores. Enfim, vamos acompanhando o trabalho desse grupo da Polícia Federal. Aí a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, Fernanda, valeu demais. Deixa eu agradecer aqui a companhia do Marcondes. Muito obrigado. Acho que a gente abordou 2 temas difíceis, mas de uma maneira simples para as pessoas entenderem, né, Marcondes? Andrei, é sempre um prazer receber a sua convocação. Eu estou sempre à disposição e fico muito feliz de vestir a camisa da seleção lá em campo. Conte sempre comigo, eu estou sempre à disposição para jogar. Vai voltar muitas vezes ainda. André, obrigado. A próxima vez eu quero te receber aqui em São Paulo, viu? Combinado. Convite, convocação feita, convocação aceita. Valeu demais, André. E você aí? Curtiu o nosso programa? Então participe das redes sociais do Lá em Campo, das redes sociais da N Sports. Acompanhe sempre a nossa programação, que tem sempre um assunto que envolve o jogo muito além do jogo. Quero agradecer demais a sua companhia e na semana que vem tem mais um Lá em Campo no ar na N Sports. Até lá. Valeu. Tchau, tchau.